Graça e paz, irmãos. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham pela live. E vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Amém? Então, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Deus, Tu és Pai, Tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra, Deus, possa encontrar nossos corações quebrantados, ó Pai, e o Teu Espírito Santo esteja movendo em nós, para que possamos aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Esse texto de Paulo aos Gálatas é muito claro, é daqueles texto bem clássico e bem explícito o que ele quer dizer, né? Não precisa muita exegese, muita teologia, né? Ele é autoexplicativo, mas algumas questões, né, que eu quero conversar com os irmãos, pensar um pouco aí. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele deixa bem claro que nós devemos nos gloriar somente em Cristo, porque Paulo foi aquele típico homem que ele mesmo diz, né, foi o terceiro céu. A gente já dá doido para ir no céu, né? Imagina o terceiro céu, né? Não sei como que é, não sei explicar. E vem e tem que falar aquelas coisas mais rudimentares, mais básicas da fé cristã. Poderia, ele mesmo diz, né, em outro texto, que poderia estar falando coisas inefáveis, né, e coisas gloriosas, mas ele ainda escolheu ter que falar as coisas mais básicas para que nós possamos entender o que ele queria dizer. Fico imaginando hoje, né, essas pessoas aí, esses intitulados aí, homens de Deus, e aí por aí vai, que qualquer uma coisinha que sentem, né, fala tanta coisa dele mesmo. Paulo poderia, né, falar, né, se gabar, que eu fui lá no terceiro céu e tanta coisa, e isso, aquilo. Não, ele veio simples, né, doutor, né, muito conhecedor da palavra de Deus, da lei, instruído aos pés de Gamaliel, e acredito que superou o seu mestre, né? A Bíblia, lógico, não fala, não está muito preocupada com essas comparações que nós fazemos, né? Mas a gente ainda cai nessa, ainda fala. Mas é o que Paulo quer dizer, que quando ele enalteceu a cruz, não pensou somente ali no pedaço de madeira, né? No texto aí, ele quis gloriar a cruz, dizer que foi na cruz de Cristo. Ele não quis fazer sua referência ali ao madeiro, à cruz em si, ao instrumento, que é um instrumento terrível de morte, que muitas pessoas hoje, em algumas outras denominações, outras religiões, veneram, adoram, se prostram diante, né? Nós sabemos, é lógico, como Paulo bem diz, que a cruz foi o instrumento pelo qual ele pagou os nossos pecados. Não tem como você fugir disso. Fugir disso não é o Evangelho de Jesus Cristo, foi na cruz. Mas não a cruz, e eu gosto de pensar, ouvi isso há muito tempo, logo quando eu cheguei na igreja, eu vi uma frase um dia, não foi a cruz que tornou, e vai entender o que eu falo, né? Interrompi o meu comentário, mas vão entender, né? Não foi a cruz que tornou Jesus Cristo famoso. Foi Jesus Cristo que tornou a cruz famosa. Porque, né, Cristiano, já se matavam pessoas muito antes de Jesus Cristo na cruz. Era a morte mais cruel que tinha, de todos os tempos, das piores que já teve. Então foi na cruz, né, escolhido o instrumento dos piores de tortura e de matar, que Jesus Cristo escolheu. Não foi as pessoas que escolheram. Jesus Cristo já escolheu na fundação dos tempos, sabedor dos nossos pecados, era tido como as piores pessoas para morrer na cruz, e ele falou: eu vou me fazer dos piores, lógico,
não pecou, não culpa nenhuma mancha, nenhum nada, somente é o nosso pecado, para que pudéssemos gloriar nessa cruz. Então, muitos dão importância a essa figura da cruz, né? Aí carregam aí na roupa, põem aqueles pingentes, né? Nada contra, para quem quiser usar. Eu, porque não gosto mesmo, né? Não uso, mal uso um relógio, quando lembro, né? Tem uns 4 lá em casa, às vezes, a maioria das vezes eu nem lembro. E quando eu vou saindo assim, ainda lembro, coloco um. Não é meu estilo, não gosto, mas para quem gosta, só de usar assim, tranquilamente. Não jamais o use para dar sorte, para um amuleto, para te proteger de alguma coisa, que aí vai ficar pior. Não é assim que funciona. E que eu já vi, eu falo isso porque talvez vocês cresceram na igreja, né, evangélica, mais sorte do que eu, né, mais na cultura católica, né, irmã Jaciara? A pessoa põe uma cruz para se proteger, né, para estar benzida, e de preferência que o padre ou alguém vai lá, benza o seu crucifixozinho lá, né, sua cruzinha, seu pingente, para ficar abençoado, e ali vai te guardar. Isso é besteira, mais alto nível, não funciona, não é assim. A cruz não é isso. A cruz é um instrumento cruel de morte, na qual Jesus Cristo pagou o nosso pecado. E é essa cruz que Paulo está falando. Não é esse negocinho aí de dar sorte, de proteger, de estar benzido, nada disso, né? Então, Paulo viveu por esta mensagem do Evangelho, o Evangelho de cruz, desse Evangelho que Jesus Cristo deixou para nós, né? O homem do mundo é justamente o contrário. Ele gloria-se do seu sucesso, da sua beleza, das suas descobertas, das suas invenções. Aqueles que são modelos, vai confiar na sua beleza. O dia que acaba, muitos se deprimem, se matam e perdem o sentido da vida. Muitas pessoas confiam nas suas riquezas. O dia que, se algum dia der errado os negócios, eles também se acabam. Tudo que confia em outra coisa a não ser Jesus Cristo, o que confia no marido, na esposa, e aí, como sempre, vai decepcionar, um vai decepcionar o outro algum dia, vai acabar também, vai ficar dificuldade. Por isso, Paulo dá a receita certa: gloria na cruz de Jesus Cristo, gloria-se em Jesus Cristo. Aí sim, ainda que as dificuldades vierem, elas virão, com certeza elas virão, você estará firme, porque está sustentado na coisa correta. Muito bem, né? Então, o título aí do sermão é: a nossa glória está na cruz de Cristo. Toda vez que você buscar glória ou achar que é alguma coisa, lembre-se, tudo que você tentar fazer, se não tiver a cruz de Cristo, não vai dar certo. E nós devemos gloriar somente nela, porque ela é o nosso ingresso. É o nosso ingresso na eternidade. Foi na cruz que Jesus Cristo nos deu vida eterna. Então, em primeiro lugar, do que Paulo, uma pergunta, né? Do que Paulo poderia se gloriar? Como ele disse, né? Ele gloria na cruz de Cristo, mas tem algumas questões que ele cita, né? Que ele mesmo cita, que ele poderia se gloriar. Primeira coisa, da origem dele, da sua origem, judeu e tal, aquela coisa toda lá, da tribo de Benjamim, não vai ser mais o quê, e tudo isso, né? E depois ainda para frente ainda era cidadão romano, o Império Grande. Então, a origem de Paulo, por aí ele já poderia se gloriar. E hoje, nós, como nação, o Brasil é fraco, não daria para gloriar. Mas em que nós gloriamos? Na religião. Né? Da mesma forma, né, que Paulo também poderia se gloriar da sua erudição, ou seja, no seu grande conhecimento, da sua educação religiosa, conhecedor de tantas coisas. Hoje, o termo evangélico dá um certo status, né? Tudo que você vê artista de todos os níveis, né? Até de pornografia, o cara tem coragem de falar que é crente. As mais bagaçado ao alto nível, mas não, eu sou crente, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, né? Segundo a Bíblia, até os demônios creem em Jesus Cristo, acreditam em Jesus Cristo e temem. Então, um dos grandes erros dos tios evangélicos hoje é de se gloriar somente no status. Sou evangélico ou sou crente, e isso acha que isso é o suficiente. E querem achar que é melhor do que os outros. E não somos melhores do que ninguém.
A nossa vantagem, e é gloriosa, grandíssima, é de ter Jesus Cristo. Mas ao ponto que eu começar a perder Jesus Cristo para gloriar em mim mesmo, nas condições humanas, aí eu começo a duvidar se realmente eu tenho Jesus Cristo. Então nós devemos gloriar sempre em Jesus Cristo. Paulo também ele fala que ele poderia se gloriar da sua conduta exemplar, né, daquele judeu ortodoxo, né, fariseu mais alto nível, maior do que todos os outros, né, zeloso da lei ao extremo de perseguir, prender, mandar matar, consentir, né, em matar. A Bíblia não relata que ele participou de morte, mas ele consentia, prendia, mandava bater, fazia tudo no nome da sua religião. No nome de Jesus Cristo, jamais, né? Que Jesus Cristo jamais pregou isso. Até porque quando ele encontra com Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo encontra ele e converte ele, ele muda. Aí ele muda de lado, né? Aí quando ele mandava prender, bater, aí ele sofre justamente o contrário. Ele é preso, ele apanha, chega ao ponto de ser morto pelo nome de Jesus Cristo. Aí nós, né, vemos nesse tempo o inverso de tudo isso. Aí o crente, o cidadão que acha que tem um cargo importante na igreja e tal, quer ser honrado, quer ser reverenciado, quer ser paparicado, ninguém pode falar nada. Está muito contrário do que Paulo prega. E quer glória aqui nessa terra, quer subir aqui no púlpito, quer ser reconhecido. Né, se for possível, fazer aquele gesto lá assim, né? De reverenciar, de adorar, de reconhecer. Tem muitos que querem isso. Infelizmente, está ao contrário do que prega o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, né, da última que ele poderia gloriar, das suas altas revelações, daquilo que ele viu. Não que ele ouviu de qualquer um, ele ouviu de Jesus Cristo e viu lá no céu. Não me pergunte como que é, pelos detalhes lá, porque até ele não fala. Ele poderia gloriar das suas curas, dos seus grandes feitos que ele fez quando estava lá servindo a Jesus Cristo, mas ele fala que gloria somente na cruz de Jesus Cristo e nunca se envergonhou dela. Aliás, né, falava abertamente. Aí eu fico pensando às vezes, quantos de nós teria essa coragem na hora do aperto, né? Que hoje é fácil, né? Eu costumo falar isso sempre. É muito tranquilo para nós, né? Vivemos uma sociedade onde o termo evangélico, ou o cristianismo, o evangelho, está quase superando já no Brasil o catolicismo. A estatística é essa. Então é muito tranquilo, você pode chegar em qualquer lugar aí e falar abertamente, né? Né, sou evangélico, eu sou crente, aí vai, os termos estão tranquilos. Mas naqueles dias, e falar abertamente, a falar contra os adversários, mesmo aqueles que tinham a condição, dominava o poder, a força naquele dia de mandar prender, bater e matar, e Paulo era daqueles que tinha essa coragem. Fico imaginando eu lá, né? Será que teria coragem de chegar diante dos juízes lá, dos governadores daquela época e ter a coragem que Paulo tinha? Talvez não, né? Seria uma decepção e envergonharia o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo é desse que não gloriava nele mesmo, gloriava em Jesus Cristo. Por isso, ele tinha essa condição de fazer tudo isso. E em segundo lugar, outra pergunta, né? Por que Paulo enalteceu a cruz? Por que Paulo deu tanto destaque à cruz? Em primeiro lugar, porque ela irradia, porque ela nos mostra o amor de Deus. Irradiar é mais ainda do que mostrar, resplandece o amor de Deus. A Bíblia deixa bem claro que foi na cruz do Calvário a maior demonstração de amor por nós, pela humanidade, pelos salvos, foi na cruz de Cristo. Porque nós, né, que amamos, né, fala aí para você, pelo menos uma pessoa você ama, né? Seja seu esposo, sua esposa, seu namorado, seu filho. Geralmente as mães não negam amor ao filho, né? Estou falando de pessoas normais, gente, né? Tem umas que negam, né? Mas no normal ama, né? Mas mesmo assim é um amor muito falho.
Um amor que requer algo em troca. Fica aquela discussãozinha boba do casal, né? Que você ama mais quem? O pai ou a mãe, né? Mas você me ama mais, né? Eu te amo mais, né? Aí fica aquela coisa, aquela dependência um do outro. Na cruz, Cristo estabeleceu o maior amor porque ele não esperou nada em troca. Até porque ele já sabia que eu não podia oferecer nada. Se ele dependesse de mim, de eu devolver alguma coisa para ele, de eu amar ele com sinceridade, mesmo sem falha nenhuma, com interesse de coração, ele não teria morrido. Porque eu não sou assim, não sou perfeito, não dou conta. Ele falou, vou lá, vou amar esse cidadão, vou amar esses que eu quero salvar, mesmo ele sendo pecador. Aí quando eu voltar para o céu, eu vou enviar o Espírito Santo, ele será o consolador e o ajudador, para que amenize pelo menos um pouco essa dureza no coração dessas pessoas ingratas. Aí vai nos ajudar. E até isso ainda, para nós darmos conta de amá-lo um pouquinho, ele ainda tem que nos ajudar. Senão eu não vou conseguir. Veja a grandeza que foi o amor. Por isso, Paulo enalteceu tanta cruz, porque ali ele demonstrou esse amor, sem reserva, sem esperar nada em troca. Então, nela o amor de Cristo alcançou o seu ponto culminante. Ali foi o ápice total do amor de Jesus Cristo por nós. E pela cruz, os nossos pecados foram pagos, foram expiados. Foi ali na cruz que foi pago o meu, o seu pecado. E olha que são muitos, né? E são terríveis, né? Mas às vezes nós duvidamos disso. Ah, pastor, mas eu não duvido que Jesus Cristo me perdoa. Duvida. Às vezes nós duvidamos e às vezes nós não acreditamos. Às vezes nós não damos conta de conceituar e nem temos a coragem de dizer. Mas cada vez que aquele seu pecado te incomoda, que você não confessa, que você não faz nenhum esforço sequer para largar dele, você está duvidando do perdão de Jesus Cristo ali na cruz. Sabe aquelas vezes, o mais clássico de todos, né? Quando você peca, eu peco, todos nós pecamos, no dia de ceia, né? É visível, né? Ah, não vou cear porque eu estou em pecado. Naquele momento você contou que o seu pecado é maior do que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo não é suficiente na cruz para te perdoar. Porque senão você fala assim, Senhor, eu pequei mesmo, não tem jeito de esconder. Você vai esconder de Jesus? Não tem como. Então peça perdão logo, ele te perdoa, resolva a vida. E lógico, né? Se esforce um pouco mais. Para pecar menos, né? Ficar sem pecar não vai conseguir mesmo. Mas pelo menos para diminuir o pecado. E realmente ter essa certeza no coração, de que ele é maior. O perdão, o amor de Jesus Cristo, ali na cruz é maior do que todo e qualquer pecado. Então pela cruz foi tirada a maldição que pesava sobre nós. Porque no momento que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles estenderam, por herança, todos nós fomos amaldiçoados. O pecado nada mais é do que a maldição, ou a separação do homem de Deus. Deus saiu, se afastou do homem, o homem, a partir daí, experimentou a morte, e o salário do pecado é a morte, ou seja, é amaldiçoado. Amaldiçoado é separação de Deus. Então, quando nós pecamos, ou quando Adão pecou, trouxe a maldição sobre os homens, mas essa maldição foi retirada ali na cruz. Foi retirada na cruz por amor a nós. A partir de agora eu sou abençoado. Porque se o pecado de Adão amaldiçoou os homens, o perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário abençoou. O que é abençoado? Feliz ou bem-aventurado aquele que pertence a Jesus Cristo. Para nós vermos o tanto que é grande o ato da crucificação, da expiação do nosso pecado na cruz. E às vezes nós lemos ou ouvimos e tornamos uma coisa banal, como você chegar na sua casa com sede e tomar um copo de água. Mesma coisa, né? Você vai lá, bebe 5, 10 copos de água no dia e fica por isso mesmo. E às vezes nós tratamos essas questões seríssimas
do perdão de Jesus Cristo como uma coisa qualquer. Como levantar todos os dias e estressado ir para o trabalho, voltar, e no dia a mesma coisa, e dia após dia a mesma coisa. E não é bem assim. Todos os dias nós devemos olhar para Jesus Cristo e glorificar o seu nome, porque Ele tirou de nós a maldição que pesava sobre nós e nos deu a bênção que assegura a eternidade junto com Ele. Por isso, Paulo enalteceu tanto a cruz de Jesus Cristo, ao ponto de gloriar qualquer coisa que ele fizesse, ele gloriar somente na cruz de Jesus Cristo, porque foi por ela e foi nela que ele pagou os nossos pecados, nos tirou a maldição que pesava sobre nós e nos deu a bênção que é a vida eterna. E em terceiro lugar, outra pergunta: por que também devemos nos gloriar somente da cruz? Se Paulo gloriou, toda a glória que ele dava somente na cruz, nós, né? E olha que Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não disse para nós o adorar, o reverenciar, nem nada. Ele disse para imitar. Imitar você pode. O que você não pode fazer é dar glória a Paulo, adorar a Paulo, não. Né? Ele vai imitar ele como ele adorava somente, gloriava somente em Jesus Cristo. Então, por que nós devemos gloriar somente na cruz? Porque ela é o meio da nossa conversão. Não existe conversão, e conversão é o caminho, é o sinônimo de salvação. Então não existe conversão e salvação sem cruz. Porque foi na cruz, como eu disse no ponto anterior, foi na cruz que Jesus Cristo nos deu a salvação. Foi lá que Ele pagou os nossos pecados. E não existe ninguém que verá a Deus sem santificação. E é lá, na cruz, que nós vamos compreender o que é santificação. Porque lá foi um santo, o único verdadeiro santo que deu a sua vida por nós. Nós devemos viver conforme Jesus Cristo viveu. Aí talvez você poderia me falar: pastor, mas Jesus Cristo jamais ninguém vai viver como Ele. Lógico, todo mundo já sabe disso. Mas você vai desistir só porque você não vai conseguir? Quantas coisas nós começamos na nossa vida, vou fazer, não sei, não tenho certeza se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer. No final você, às vezes, não faz o ideal 100%, mesmo aqui. Para todo mundo que estuda, ou fez uma faculdade, ou exerce uma profissão. Fábio, você conhece tudo de programação de computador? Mas consegue o suficiente para ter um bom emprego, para fazer um bom trabalho, não consegue? Então, aí é isso, é você operar aquilo que tem à sua disposição. E nós não fazemos o menor esforço, muitas vezes, para operar a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa santificação. Eu vou viver de qualquer jeito porque, tá bom, eu sou salvo mesmo, né? Talvez só está iludido, né? Talvez, como diria a Marilda, talvez está só convencido, né? Não é convertido. Só se convenceu na sua mente, e na mente é uma coisa interessante. Você pode produzir um mundo fantasioso, né? Os mais velhos sabem, o maravilhoso mundo de Bob, né? Quem já assistiu, né? Você cria um mundo perfeito, maravilhoso, até achar que você é salvo, você pode achar. Você pode criar na sua imaginação, na sua mente. Mas é fruto só da sua imaginação, e não é convertido. Não tem nada a ver com santificação, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, e pela cruz, né, pela nossa... nós devemos dar somente glória à cruz de Jesus Cristo, porque é por meio do testemunho eficiente, do testemunho de Jesus Cristo, como um homem sem pecados, que convence os homens do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que Ele nos envia. Então, olhando para Jesus Cristo, a sua forma como Ele viveu, é que nós nos convencemos que nós somos pecadores, que nós não prestamos para nada, né? Se comparando à salvação. Quando você olha o modelo, o exemplo de todas as coisas que é Jesus Cristo, aí eu olho para mim, falo assim, mas estou muito, não tem nem como medir a distância, calcular, né? Suzana, quando nós estudávamos ali os atributos de Deus, não tem como comparar nada com Jesus Cristo.
Mas ao mesmo tempo eu devo olhar para ele e olhar para mim, para ver o tamanho que é a diferença. Porque senão, como eu disse, né, eu fico iludido achando que ainda dá para fazer alguma coisa. E não dá. O que dá é olhar para Jesus Cristo e entender que é Ele que é o nosso exemplo. Então nós devemos somente gloriar na cruz, porque é na cruz que somos vencedores. Aliás, né, a Bíblia já deixa bem claro que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, somente nele. Então, por que eu vou gloriar em mim mesmo, nas minhas capacidades, na minha beleza, que é muita, né? Como que eu vou gloriar só nisso? Mas um dia vai acabar, né? Vai acabar. Mas a glória de Jesus Cristo jamais vai acabar. Então, é pela cruz, né, por ela que fomos feitos filhos e herdeiros juntamente com Cristo da glória de Deus. Veja o tamanho que é se gloriar na cruz de Jesus Cristo, porque foi na cruz que Ele nos fez filhos, não só mais criaturas de Deus, mas filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo. Para vocês que sabem aí, seus pais ou vocês pretendem deixar alguma herança para o filho, para quem tem filho ou é filho de alguém, é herdeiro, a não ser que tenha um testamento, né, dizendo o contrário. São os herdeiros, são quem? Os filhos, né? São os filhos, digamos assim, de sangue, ou os adotivos, que nós somos adotivos, né? Mas somos filhos. Agora nós temos direito à herança. Não é essa herancinha fajuta que nós temos aqui, ainda que seja um bom dinheiro, muito dinheiro, mas é uma herança eterna. E uma herança que não terá fim na sua glória eterna. Para encerrarmos, então, é na cruz que Jesus Cristo nos deu a sua redenção. Foi executada a redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso que Paulo escreveu tanto, enalteceu, gloria somente na cruz de Jesus Cristo. E mesmo a ressurreição de Cristo não nos afasta da cruz. Porque se a cruz foi onde Jesus Cristo pagou os nossos pecados, nos deu acesso à salvação, foi na sua ressurreição que Ele venceu o último inimigo, que é a morte. E aí sim nos dá a vida eterna. Na cruz Ele paga os pecados. Na ressurreição Ele vence a morte e nos dá a vida eterna. Então é a continuidade da obra. Então Jesus Cristo, Ele nasceu, né? Como eu até coloquei na mensagem de Natal aí, né? A Sandra falou assim, até na mensagem que você coloca, você dá alfinetada aí no Natal, né? Porque para mim essas datas de Natal, isso é só comércio, né? Dia dos pais, das mães, de criança, e aí vai, só comércio. Mas o Natal existe, Jesus Cristo nasceu, deixa eu voltar para o que interessa aqui, né? Para o meu sermão. Então Jesus Cristo nasceu, Ele cresceu, cumpriu com o seu tempo estabelecido, anunciou o reino de Deus, morreu na cruz, pagando os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, consolidando a sua obra, nos dando a vida eterna. Amém? Então, se você quer se gloriar em alguma coisa, se glorie na cruz de Jesus Cristo. Porque foi nela que Ele demonstrou, teve o auge do seu amor demonstrado por nós, pagando os nossos pecados, nos dando a condição de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor por nós, ó Pai. Ainda, Deus, que o Senhor não precisaria demonstrar ou provar nada, Pai, mas o Senhor demonstrou e provou o seu imenso amor, o seu eterno amor por nós na cruz do Calvário, Pai. E na qual, Pai, nós devemos gloriarmos todos os dias, ó Pai, porque nela, ó Pai, nós temos o acesso, ó Pai, temos o direito dado pelo Senhor de morarmos eternamente junto com o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.